Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz com Cristo e a salvação para a vida eterna que há somente nele. Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão na palavra de Deus aqui. Em média 10 minutinhos, às vezes um pouquinho mais, para abençoar o meu e o seu dia. Então já inscreva-se aqui. Durante o vídeo curte, comenta e compartilha. Amém? Hoje nós estamos falando sobre Rebeca. O servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac. Então nós estamos fazendo a sequência, estamos no meio de Gênesis, capítulo 24. E deixa eu aproveitar e perguntar, você já leu Gênesis inteiro? Já? Comenta aqui. Vou fazer um overview. Estamos buscando a noiva para Isaac. Isaac vai ter os filhos Esaú e Jacó. E Jacó vão ter 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel. Mais tarde ele mudará o seu nome. O Senhor mudará seu nome para Israel. Depois temos a ida de José para o Egito, as coisas acontecendo lá. Depois Israel e seus outros filhos indo para o Egito, habitar com José. Não. Então, se você não tiver lido ainda, aproveita para ler durante esses dias. Amém? Então, vamos lá. Gênesis 24, versículo 10 em diante. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor. Opa. Sim, isso. O seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor, partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para seu servo Isaque. Saberei que assim foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou, temos bastante folha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras do braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o
que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, porque ficar aí fora, já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Amém. Até aqui. Amanhã a gente continua, para não ficar muito longo. Então, ele foi ao final da tarde, né, ao cair da tarde, para o poço da cidade, que é o horário que as mulheres saem para buscar água. Vamos analisar o contexto. Então, tem o poço, fica fora da cidade, e a hora que o sol está baixo, né, está próximo do final da tarde, que o sol não está muito forte, as mulheres vêm buscar água no poço. E aí essa é a tática dele. Eu vou ficar junto ao poço, aquela que vier tirar água e me dar de beber e oferecer também os meus camelos. Essa é a mulher que o Senhor vai coroar para o meu Senhor. E aí ela chega, ele pede água e ela oferece também de dar de beber aos camelos dele. E é aqui que eu quero ficar hoje. Tirar a nossa reflexão do dia. Vamos ao contexto. Um camelo bebe em média 100 litros de água. Ele pode beber até 130 litros de água ali em menos de 15 minutos. E ele estava com 10 camelos. Se eu não me engano. Isso, o servo partiu com 10 camelos. Estava bem no texto que eu li hoje, eu fui procurar mais para trás. Então eles estavam com 10 camelos. E aí ela diz o texto que ela ofereceu água, que ela deu água até saciá-los. Então vamos imaginar ali que os camelos estavam entre menos da metade, para não ficar tão pesado. Não sei quanto que o camelo bebe e quanto ele tinha utilizado, né, do seu tanque de água, mas vamos colocar aí uns 40 a 50 litros de água por camelo, até saciá-los, diz o texto que ela ofereceu. Então ela tirou ali mais ou menos uns 500 litros de água. Foi balde pá dedéu, uma piscininha, meia piscina daquela de 1000 litros, né, pra gente ter uma ideia e tirar água naquela época era com a mão, na manivela, não tinha bomba elétrica, não tinha eletricidade, não sei se tinha uma fonte como fazer do poço, enfim, mas sei que era poço, o texto diz que era poço naquela época, era poço mesmo. Então ela tirou muita água e de boa fé fez isso. Não sabia o que tinha em troca. Ela fez por servir. Ela fez porque fazia parte da identidade de Rebeca, ser uma serva ali, de servir com apreço, com amor, porque ela ofereceu água a ele, aliás, deu água a ele, né, aquele que pediu, e ela ofereceu a todos os camelos até saciá-los. Ela não o conhecia, ela não sabia para onde iam, não sabia o que iriam fazer. E aí o servo de Abraão retribuiu ela com uma corrente e pulseiras de ouro. E ela não sabia o que ele estava indo fazer lá até então. Ela não fazia ideia. E ela escolheu servir. A reflexão que eu quero trazer para a minha vida aqui, para você, é essa. Nós temos que ter um coração de servo, um coração pronto para servir. Servir o próximo, servir aquele que a gente nem conhece, conforme a necessidade dele. Ela serviu os camelos conforme a necessidade deles até saciá-los.
Ela poderia ter dado um pouco apenas, ela poderia ter tirado um pouco, não teria sido problema nenhum. Ela poderia ter dado o balde e falado: ó, meu senhor, eu não te conheço, estou indo para minha casa, você pode utilizar o balde aqui, mas eu preciso levar água para minha casa, para minha família. Imagino que deve ter gasto um bom tempo ali, um tempo a mais do que era o corriqueiro dela ir até o poço buscar água para sua casa. Ela, sua ama, e ela era uma mulher que tinha uma ama, a gente vai ver mais para frente na despedida dela. Ela tinha alguém que trabalhava com ela, né? Então provavelmente a ama dela estava com ela ali também no poço, tirando essa água. Mas o coração dela estava disposto a servir conforme era necessário, conforme precisava ali, sem esperar nada em troca. Ela não esperou, ela não esperava um presente e muito menos um noivado saindo daquilo dali. Então, muitas vezes, ao servir, nós estamos recebendo mais do que nós fizemos. Com certeza, esse pagamento, esse presente que ela recebeu de ouro era muito maior do que qualquer pagamento para alguém que fosse tirar água do poço, alguém que desse água de beber aos camelos de uma pessoa que nem conhecia. Muitas vezes nós não vamos receber pagamento, entende o que eu quero dizer? Quer dizer que a gente recebe do Senhor muito mais do que aquilo que nós estamos oferecendo, ofertando ou fazendo de coração ali, servindo, sendo um voluntário, voluntariamente servindo de coração, fazendo de coração ali. E a palavra diz que é muito melhor dar do que receber. Então aquele que está se doando, que está fazendo algo pelo próximo, é muito melhor. O próprio Jesus, o maior dos servos e é o nosso rei, ele nos ensinou que aquele que quer ser grande, aquele que tem autoridade, ele também serve. Ele serviu os seus discípulos. Ele lavou os pés ali, se fazendo como o menor da casa. Tem algum devocional aqui de algum dia para trás falando sobre isso também. Se você quiser assistir, pesquisa aí. Deve estar Jesus lava os pés, lavando os pés, alguma coisa assim. E Jesus nos ensina que nós temos que ter a humildade para servir. Para servir. Acho que ontem até eu vi um vídeo do Geraldo Rufino. Vou resumir bastante aqui, até enviei para as crianças. Ele já na empresa, tendo sucesso, um homem ia sempre pegar água lá na frente da empresa e não entrava. E ele servia, ele conversou com esse homem, ele conversou bastante com esse homem, conheceu ele, ajudou esse homem ajudou ele também nessa simples conversa. O homem estava numa situação bem delicada, simples, ele não conhecia o homem, não sabia da sua história, e ele teve a humildade de servir e conversar com esse homem. E mais tarde, num momento que ele estava em dificuldade, sem saber, ele estava ante este homem, né, numa situação, não perante, mas assim, pessoa, mas esse homem reconheceu que era ele, sem saber que ele estava ali, e ajudou, retribuiu de uma maneira muito maior, retribuiu como confiança, porque ele já tinha conhecido o coração dele no momento em que ele estava numa posição superior. Ele mostrou que o coração dele era bom, e quando ele estava numa situação inferior, o homem que esteve uma vez inferior pôde ajudá-lo, sabendo que o coração dele era um coração de servo, um coração bom. Isso está bem resumido. Não sei nem se deu para fazer sentido aqui, mas porque o tempo já estourou. Mas nós temos que ter um coração de servo. E o servo não é um escravo que trabalha por obrigação. O servo, como nós temos aqui, nós temos que ter prazer
em servir. Nós, por termos vivido com escravidão da maneira como foi, e não concordo de maneira nenhuma com isso, mas nós acabamos com a leitura da Bíblia lendo a questão de servo e de escravos, que era uma situação um pouco diferente lá, em alguns casos não do Egito, como nós vamos ler depois, mas aí acabamos deturpando um pouquinho a nossa leitura, que a gente acaba tendo a mesma ideia de escravidão com a qual nós convivemos aqui. Por isso que utiliza-se muito a palavra servo na tradução aqui para nós. Então, busque esse coração de servo. E eu quero aproveitar, já que estouramos o tempo, fazer um desafio em você enviar esse vídeo intencionalmente para pelo menos 2 pessoas. E se você assistiu até aqui e vai cumprir esse desafio, escreva aqui água para o camelo. Comenta água para o camelo, que eu saberei que você assistiu até o fim. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.